Jesus ensinou uma tradição diferente da que foi transmitida pela Igreja Romana. Esse ensinamento estava profundamente ligado a um caminho místico, voltado para a jornada interior. Nos textos de Nag Hammadi, descobertos apenas após a Segunda Guerra Mundial no Egito, encontramos indícios desse ensinamento. Esses textos haviam sido enterrados no século IV por monges que viviam na região. Naquela época, a Igreja assumiu total controle e transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Qualquer narrativa que não estivesse de acordo com a versão oficial da Igreja era considerada herética e deveria ser destruída. Para preservar esses escritos, os monges os enterraram, evitando que fossem eliminados. Os textos de Nag Hammadi revelam uma faceta mística de Jesus, na qual ele fala sobre os aspectos da mente que nos ajudam a alcançar um estado de conexão espiritual mais profundo. Essa perspectiva contrasta com os ensinamentos institucionalizados da Igreja, trazendo uma abordagem mais introspectiva e transformadora. Betty J. Kovacs, renomada autora e doutora em literatura comparada com especialização em simbologia, questionou desde cedo as explicações tradicionais sobre a vida e a existência. Enquanto a religião prometia um caminho de amor e ética, a ciência reduzia tudo à matéria e acaso. Inquieta, Betty percebeu que a resposta para os mistérios da realidade estava em territórios que poucos ousavam explorar. Com formação pela Universidade da Califórnia, Betty dedicou sua vida ao estudo de mitos e linguagens simbólicas, descobrindo que tanto a visão mecanicista da ciência quanto os dogmas religiosos ofereciam apenas fragmentos da verdade. Para ela, não bastava acreditar, era necessário experimentar e vivenciar. Ao mergulhar nas mitologias antigas, encontrou tradições que revelavam segredos profundos sobre o universo, a humanidade e nossa conexão com o divino. Elas também apontavam para um poder adormecido dentro de cada um de nós, suprimido por estruturas que moldaram o mundo moderno. Um exemplo claro é a narrativa de Adão e Eva, frequentemente apresentada como uma história de desobediência e punição. Contudo, em tradições mais antigas, o fruto da árvore do conhecimento simbolizava sabedoria, não pecado. Antes de ser reinterpretado por perspectivas patriarcais, o mito abordava a iluminação espiritual, com a serpente representando a energia Kundalini, uma força poderosa que reside em todos nós, aguardando ser despertada. Ao reinterpretar esses mitos, percebemos que eles não falam de castigos, mas trazem um convite à expansão da consciência. E se recuperássemos essas verdades ancestrais, que transformações isso poderia trazer para nossas vidas? Em sua jornada por essas tradições, Betty aprofundou-se nas práticas xamânicas que remontam a mais de 40 mil anos. Para os xamãs, o mundo material que percebemos era apenas uma camada superficial da realidade, uma casca que oculta um núcleo vibrante de energia e conexão universal. Mais do que simples rituais, essas práticas eram portais para estados elevados de consciência. Através de danças rítmicas, músicas hipnotizantes e, em alguns casos, o uso de plantas sagradas, os xamãs dissolviam as fronteiras entre o físico e o espiritual. Durante esses momentos de profunda concentração e movimento contínuo, seus corpos tornavam-se instrumentos de conexão, enquanto suas mentes se alinhavam ao fluxo universal. Nessas jornadas, acessavam dimensões superiores e experimentavam a unidade fundamental de todas as coisas. O mais impressionante é a universalidade dessas práticas. Povos ao redor do mundo, mesmo sem contato entre si, desenvolveram métodos semelhantes para transcender os limites da percepção comum. Em diferentes culturas encontramos cânticos, círculos de dança e ritmos que mediam as pulsações da Terra. Embora as técnicas variassem, o objetivo era sempre o mesmo: superar a mente racional e conectar-se à essência do cosmos. Estudos recentes sugerem que essas práticas não eram mera superstição, mas baseavam-se em um entendimento sofisticado de como música, movimento e intenção podem alterar padrões neurológicos e expandir a percepção humana. Essas descobertas mostram o quanto ainda temos a aprender com as tradições ancestrais e sua abordagem integrada à espiritualidade e ao universo. Atualmente, a ciência começa a desvendar o impacto das práticas ancestrais no cérebro humano.
A neurociência está investigando como estados meditativos profundos e rituais xamânicos podem alterar padrões de atividade cerebral, proporcionando acesso a níveis elevados de consciência. Pesquisas recentes indicam que certos estados neurais associados à meditação e ao transe têm o potencial de desbloquear capacidades que a ciência moderna ainda está apenas arranhando a superfície. O conceito de interconexão cósmica, central no xamanismo, encontra eco nos avanços da física quântica. Essa disciplina revela um universo vibracional, onde todas as partículas estão conectadas por campos invisíveis de energia. Tal visão ressoa profundamente com as experiências diretas dos xamãs em suas práticas espirituais. Essas tradições ancestrais carregam um potencial significativo para a humanidade contemporânea. Elas nos mostram que nossa consciência não se limita ao corpo físico, mas pode se expandir e interagir com o campo universal. A questão que surge é: como integrar essas técnicas em nossa sociedade moderna? Resgatar essas tradições pode ampliar nossa compreensão da mente humana e nos permitir acessar estados de consciência transformadores. Imagine o impacto de redescobrir práticas que alinham nossa percepção com a energia universal. Como isso poderia moldar nosso cotidiano? E o que poderia revelar sobre a essência de quem somos? Na próxima etapa, exploraremos como essas práticas se conectam aos templos sagrados da antiguidade. Mais do que espaços de culto, esses templos eram verdadeiros instrumentos de transformação espiritual. A pesquisadora Beth J. Kovacs revelou que os templos das civilizações antigas não eram apenas locais de adoração, mas ferramentas cuidadosamente projetadas para catalisar experiências espirituais profundas. Essas estruturas estavam alinhadas com os ciclos da Terra, as estrelas e as energias invisíveis do cosmos. Cada elemento, pedras, sombras, proporções geométricas, era calculado com precisão para canalizar essas forças. Os egípcios, por exemplo, enxergavam suas pirâmides não apenas como túmulos, mas como máquinas de energia espiritual, baseadas em princípios de geometria sagrada como espirais, círculos e proporções universais. Essas construções refletiam a ordem cósmica em uma escala menor, permitindo que os visitantes se conectassem ao fluxo energético do universo. Visitar um desses templos ia além de uma experiência estética. Era uma jornada para dentro de si mesmo e para além das limitações do mundo físico. Kovacs encontrou relatos de pessoas que, ao cruzar o limiar desses espaços sagrados, sentiam uma espécie de ativação espiritual, um despertar interno que conectava mente e corpo às energias cósmicas, ampliando a consciência e a percepção. Hoje, a ciência começa a explicar o que torna esses locais tão especiais. Estudos revelam que muitos desses templos estão localizados em áreas que amplificam as frequências eletromagnéticas da Terra, criando uma ressonância única com o campo de energia humano. Essa interação pode elucidar por que tantas pessoas relatavam experiências místicas ao visitá-los. A geometria sagrada desempenhava um papel central nesses projetos. Formas como o círculo áureo e a espiral de Fibonacci não eram escolhidas por acaso. Elas refletiam os padrões energéticos que sustentam toda a criação. Ao se expor a essas estruturas, o cérebro humano parece entrar em um estado de harmonia, facilitando a meditação e a expansão da consciência. Esses templos funcionavam não apenas como cenários para rituais, mas como ambientes projetados para elevar a mente a estados superiores de percepção. Infelizmente, muito desse conhecimento foi perdido ou deliberadamente suprimido ao longo da história. Culturas posteriores frequentemente destruíram ou distorceram o propósito original desses templos, reduzindo sua conexão com o divino e o cosmos a rituais rígidos, desprovidos de sua essência transformadora. Ainda assim, fragmentos desse saber sobreviveram. Práticas místicas, sociedades secretas e linhagens espirituais preservaram pedaços dessa sabedoria ancestral, que, mesmo marginalizada, ainda tem o poder de inspirar e transformar. E se pudéssemos nos reconectar com a sabedoria ancestral codificada nos templos antigos? E se a ciência moderna finalmente integrasse esses princípios em sua visão de mundo? Ao longo dos séculos, o conhecimento místico que sustentava as tradições antigas foi sistematicamente reprimido.
Na Idade Média, a Igreja buscou eliminar qualquer perspectiva que desafiasse sua autoridade. Textos sagrados foram destruídos, praticantes de saberes ocultos foram perseguidos, e a conexão espiritual com o universo foi reduzida a dogmas rígidos. Ainda assim, essa sabedoria nunca se perdeu por completo. Tradições como a alquimia, o hermetismo e a cabala sobreviveram às margens da história, preservadas por pequenos grupos e sociedades secretas. Esses guardiões mantiveram viva a ideia de que o universo é uma teia de energia interconectada e de que o ser humano tem o potencial de atingir um estado de consciência cósmica. O Renascimento europeu marcou o ressurgimento dessa antiga sabedoria. Pensadores como Pico della Mirandola buscaram integrar diferentes tradições espirituais em uma filosofia universal. Eles acreditavam que no núcleo dessas tradições diversas havia uma verdade comum: a capacidade humana de alinhar a mente às forças cósmicas e transcender suas limitações. Apesar da severa oposição da Igreja, que tentou censurar e silenciar essas ideias, o conhecimento continuou a ser transmitido. Movimentos como os Rosacruzes e os alquimistas medievais encontraram maneiras criativas de preservar esses ensinamentos, frequentemente recorrendo a símbolos e metáforas para ocultar seus significados mais profundos. A alquimia, muitas vezes mal interpretada como a tentativa literal de transformar metais em ouro, era na verdade uma metáfora para a transformação espiritual. Os alquimistas buscavam transcender a consciência limitada e alcançar um estado expandido de entendimento, capaz de compreender as leis invisíveis que regem o universo. Tradições como o hermetismo e a cabala, por sua vez, ofereciam mapas para explorar tanto o mundo físico quanto o espiritual. Para essas filosofias, essas dimensões não eram separadas, mas diferentes aspectos de uma mesma realidade interconectada. Hoje, essa visão holística começa a ser reconhecida também pela ciência moderna. Avanços em campos como a física quântica refletem ideias que os místicos antigos já pareciam compreender. Conceitos como campos de energia invisíveis, realidades paralelas e a interconexão de todas as coisas. Esses progressos científicos confirmam, de certa forma, os princípios centrais das antigas tradições místicas, mostrando que o universo é muito mais dinâmico e interligado do que jamais imaginávamos. A sabedoria dos antigos e a ciência moderna começam a convergir, revelando um olhar renovado e profundo sobre a realidade. Por exemplo, estudos em neurociência mostram que práticas como meditação e visualização podem mudar a estrutura cerebral e influenciar a realidade física, reforçando a ideia de que pensamentos e intenções moldam o mundo ao nosso redor. O legado dessas tradições renascentistas e sistemas ocultos nos ensina que a busca por compreender a realidade é universal. Apesar das tentativas de suprimir essas ideias, elas atravessaram fronteiras culturais e religiosas, reaparecendo de diferentes formas ao longo do tempo. As investigações de Beth J. Kovacs demonstram que o desejo de explorar o cosmos e a consciência humana não pertenceu a um único povo ou região. De tradições xamânicas nas Américas ao misticismo oriental, princípios surpreendentemente semelhantes emergem, sugerindo que a humanidade sempre buscou um conhecimento universal que transcende barreiras culturais e geográficas. Na Índia Antiga, por exemplo, encontramos os Vedas e os Upanishads, textos que descrevem o universo como um campo unificado de energia, onde a mente humana pode acessar níveis mais profundos de percepção. No Egito, a ideia de Ma'at, a harmonia cósmica, era central. E no Extremo Oriente, as práticas taoístas buscavam alinhar a energia individual com o fluxo natural do universo. O Tao, com os avanços da ciência moderna, especialmente nos campos da física quântica e da neurociência, estamos redescobrindo algo que as tradições místicas sempre afirmaram. O universo é profundamente interconectado, e a mente humana desempenha um papel ativo nessa conexão. A física quântica, por exemplo, demonstra que partículas subatômicas não existem isoladamente, mas fazem parte de um campo energético dinâmico e interdependente, frequentemente chamado de campo unificado. Essa ideia ecoa conceitos antigos que afirmam que tudo no universo está entrelaçado por uma energia invisível e constante. Paralelamente, a neurociência explora como práticas como a meditação podem reconfigurar padrões neurais,
permitindo ao cérebro acessar estados elevados de consciência. Isso não apenas valida a sabedoria ancestral, mas também traz aplicações práticas para a vida moderna, possibilitando transformações na percepção e no bem-estar. Uma das ideias centrais compartilhadas por diversas tradições é que o universo é vibracional por natureza. Tudo do que percebemos como matéria sólida é, na verdade, energia em movimento. A ciência confirma isso, mostrando que a matéria é composta por partículas que vibram em diferentes frequências. Os antigos compreendiam essa verdade de forma instintiva. Eles acreditavam que a mente humana podia interagir com essas vibrações, alinhando-se a elas para influenciar o mundo físico. Práticas como a meditação, a visualização e o uso de sons ou mantras eram ferramentas para acessar essa energia vibracional e moldar a realidade. O poder da intenção, segundo essas tradições, era um elemento crucial nesse processo, permitindo transformar pensamentos em ações tangíveis. Mas o que isso significa para nós hoje? Essas tradições nos oferecem mais do que explicações espirituais. Elas trazem ferramentas práticas, como a meditação e os rituais de intenção, para alinhar nossos pensamentos e emoções com o campo vibracional que nos cerca. Por exemplo, estudos mostram que emoções positivas, como gratidão e amor, podem impactar de forma mensurável tanto a saúde física quanto a mental, além de fortalecer as conexões interpessoais. Essa convergência entre ciência e espiritualidade não apenas reafirma a sabedoria ancestral, mas nos oferece novas maneiras de aplicá-la no dia a dia. Como podemos usar esse conhecimento para expandir nossa percepção e criar uma realidade que reflita nossos valores e desejos mais profundos? Uma das ideias mais transformadoras que emerge dessa interseção entre ciência e espiritualidade é o conceito de que a mente humana não é apenas um observador passivo, mas um co-criador ativo da realidade. Para as tradições antigas, o universo era uma dança constante entre energia e consciência, em que pensamentos, emoções e intenções moldavam o mundo ao nosso redor. Hoje, a ciência começa a corroborar essa visão. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro humano pode ser reconfigurado por meio de práticas como meditação, visualização e a repetição de padrões positivos. Isso significa que temos a capacidade de mudar não apenas nossa percepção, mas também a maneira como interagimos com a realidade. A física quântica revela um universo dinâmico e fluido, onde as partículas que compõem a matéria estão em constante movimento. Esse comportamento vibracional reflete os ensinamentos de tradições espirituais que afirmam que o que percebemos como sólido é apenas uma manifestação temporária de uma energia subjacente. Se entendermos essa energia como um campo vibracional, fica claro que nossas intenções e emoções podem se sintonizar com diferentes frequências, abrindo caminho para a prática da manifestação consciente. Alinhar nossos pensamentos e sentimentos para atrair as experiências desejadas. Essa união entre ciência e espiritualidade não apenas revela novas verdades sobre o universo, mas também amplia nossa compreensão sobre o que significa ser humano. Estamos redescobrindo que tradições como o xamanismo e a alquimia estavam corretas ao afirmar que existe uma conexão profunda entre mente, energia e matéria. Com isso, somos convidados a explorar nosso papel como co-criadores de uma realidade mais alinhada com quem realmente somos. Práticas meditativas, antes vistas como místicas, agora são reconhecidas pela ciência como ferramentas eficazes para melhorar o foco, reduzir o estresse e até mesmo alterar a estrutura do cérebro. Essa evolução demonstra que, ao unir ensinamentos ancestrais com avanços modernos, podemos abrir caminho para um crescimento pessoal e coletivo sem precedentes. Vivemos uma era de transição, onde antigos conhecimentos ressurgem e encontram terreno fértil em um mundo moldado pela ciência. Essa convergência cria uma oportunidade única para expandirmos nossa consciência e explorarmos nosso verdadeiro potencial humano. No entanto, essa jornada exige mais que curiosidade. Ela demanda coragem para desafiar crenças limitantes, questionar o status quo e se aventurar no desconhecido. Como podemos aplicar essas descobertas em nosso dia a dia? Como alinhar nossas intenções aos princípios que regem o universo? Para explorar esse potencial, tradições espirituais oferecem ferramentas como meditação, visualização e práticas de intenção consciente.
A ciência moderna valida a eficácia dessas práticas, demonstrando que elas podem reconfigurar padrões cerebrais e beneficiar nossa saúde mental e física. Como sempre digo aqui no canal, cultivar a gratidão regularmente pode gerar um estado emocional que atrai experiências positivas. Do mesmo modo, a meditação silencia a mente, permitindo-nos acessar níveis mais profundos de percepção. Essa prática, quando feita por apenas 10 minutos diários, já comprovou sua capacidade de melhorar o foco, reduzir o estresse e promover bem-estar. Estamos apenas começando a desvendar as possibilidades dessa união entre ciência e espiritualidade. O que acontecerá quando integrarmos plenamente essas práticas em nosso cotidiano? Como isso transformará nossas escolhas, nossos relacionamentos e, quem sabe, a sociedade como um todo? Uma das grandes lições, tanto das tradições espirituais quanto da ciência moderna, é que a consciência humana é mais poderosa do que imaginávamos. Descobrimos que a mente não apenas interpreta a realidade, ela molda ativamente o mundo ao nosso redor. Essa percepção nos leva a uma questão essencial: como podemos usar esse poder de forma consciente em nossa vida diária? Práticas como meditação, visualização e definição de intenções são mais do que simples exercícios de autoajuda. Elas são ferramentas práticas para alinhar nossa energia com os princípios do universo. Dedicar alguns minutos por dia para visualizar um objetivo com clareza e emoção, por exemplo, pode criar um campo energético que atrai circunstâncias favoráveis. As tradições espirituais também nos ensinam que tudo no universo está interconectado. Essa visão nos encoraja a repensar nossas ações, compreendendo que cada escolha afeta não apenas nossa própria vida, mas também o campo energético ao nosso redor. Essa interconexão é especialmente evidente nas nossas relações. Ao nos conectarmos com os outros de forma autêntica e compassiva, criamos ambientes mais harmoniosos que refletem essa energia de volta. A verdadeira transformação ocorre quando incorporamos esses princípios em nossas rotinas. Gestos simples, como começar o dia com gratidão ou estabelecer intenções claras para as nossas ações, nos ajudam a viver em maior alinhamento com os princípios do universo. Além disso, explorar a meditação como ferramenta de reprogramação mental pode gerar mudanças profundas. Estudos mostram que essa prática transforma padrões cerebrais, elevando nosso bem-estar e ajudando-nos a navegar com mais clareza pelos desafios diários. Estamos vivendo um momento único, em que a ciência começa a validar antigas práticas espirituais. Pesquisas em neurociência revelam como a meditação e a visualização impactam o cérebro de forma mensurável, enquanto a física quântica explora os campos energéticos que tradições ancestrais sempre mencionaram. Essa união entre ciência e espiritualidade nos convida a uma nova era de consciência, onde o potencial humano pode ser explorado de maneiras ainda inimagináveis. A integração entre ciência e espiritualidade nos oferece as ferramentas necessárias para explorar nosso potencial humano de forma prática e eficiente, permitindo-nos transformar tanto a nossa vida quanto o mundo ao nosso redor. Tudo o que abordamos até aqui é um convite para nos tornarmos co-criadores conscientes da nossa realidade. Não se trata apenas de compreender ou assimilar esses conceitos, mas de colocá-los em prática. Como alinhar nossas intenções ao fluxo do universo? Quais ações concretas podemos adotar hoje para transformar nossa energia e criar um impacto positivo? A sabedoria ancestral nos ensina que toda transformação começa internamente. Quando entendemos que somos parte de algo maior e que temos a capacidade de interagir conscientemente com o universo, nos tornamos agentes de mudança. Práticas como meditação, gratidão e a exploração de estados elevados de consciência nos ajudam a construir uma vida mais alinhada com nossos valores e em harmonia com o fluxo universal. Estamos à beira de uma nova era de consciência, onde o conhecimento ancestral e os avanços científicos convergem para revelar o verdadeiro potencial humano. O que faremos com esse conhecimento cabe a cada um de nós decidir. Porém, uma coisa é certa: o caminho para uma vida mais plena e conectada começa agora, com o despertar para o nosso poder interior. Se esta mensagem tocou você, experimente aplicar esses princípios em sua vida e observe as mudanças que irão surgir. Lembre-se, o universo reflete aquilo que você emana. Quais serão as escolhas que você fará a partir de hoje? Se você tem interesse em desenvolver um estilo de vida alinhado com as vibrações elevadas do cosmos,
Clique no link do comentário fixado ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e conheça um conteúdo feito sob medida para te acompanhar nessa jornada de evolução pessoal. Gratidão.